Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para trazer uma palavra para a reflexão de todos. Amém? Que se encontra em Lucas capítulo 5, que tem por título A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quero frisar nesta noite 2 versículos. O versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí Simão conta a Jesus a sua frustração. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui está o tema da palavra desta noite, para a reflexão de todos. Jesus chegou na hora da frustração de Pedro. O que aprendemos com essa palavra? Que muitas das vezes, com os nossos esforços, fazemos de tudo. Pedro sabia pescar. Pedro era perito no mar. Sobre a pesca, ele vivia da pesca, sabia muito bem onde estavam os peixes, como lançar a rede, como apanhá-los. Mas dessa vez Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. E frustrado, chegou à beira da praia, lavando as redes. Jesus chega nessa hora na vida de Pedro e fala para Pedro: Pedro, lança a tua rede no mar alto. E Pedro conta a sua frustração: mas eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas tudo bem, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, meus irmãos, tem coisas que a gente sabe fazer, a gente tem profissão, a gente tem técnica, a gente se esforça, faz tudo direito. Mas o que acontece? Entramos numa frustração. Por que isso? Isso é para que eu e você saiba que sem Deus
nada podemos fazer. E muitas das vezes Jesus chega nessa hora para nos dar uma lição, para nos dar uma direção. E Pedro aceitou essa direção. Ele contou a sua frustração a Jesus, mas porém ele aceitou a sugestão do Senhor. Tá bom, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele foi ao mar alto, só que desta vez as redes se encheram, que chamou os barcos dos outros discípulos para poder ajudar. Encheram 2 barcos inteiros, que eles quase iam a pique, quase afundaram, de tão grandes peixes que pescaram. Eu quero dizer nesta noite que Jesus chega na minha e na tua frustração, que quando o meu braço, o teu braço não alcançar, é hora de entrar em jejum, é hora de entrar em oração, para buscar a direção de Deus, porque a direção de Deus não falha. Eu quero também dizer sobre também uma pessoa que há 38 anos ficou diante de uma situação, vendo todos receberem a sua bênção e ele não recebia, que é o paralítico no tanque de Betesda. E ali, de tempo em tempo, o anjo descia, chacoalhava as águas, movia as águas, todo aquele que pulasse primeiro ali seria curado. E esse paralítico, 38 anos, ele paralítico, esperando a sua vez, mas toda vez que ele pensava em ir, alguém pulava na sua frente. E ele com 38 anos, já vendo as pessoas receberem, ele não recebia nada. E ele estava frustrado. E de repente alguém chega por trás dele, o abraça e diz: e aí, rapaz, como é que você está? Como é que eu estou? Olha aí, ó, toda vez que o anjo vem e chacoalha as águas, alguém pula na minha frente, não tem quem me ajude aí a este tanque. Aí Jesus chegou bem na hora da sua maior frustração e cura aquele paralítico. Então a cura dele não foi de um anjo que chacoalhou as águas, mas foi o próprio Deus que o tocou. E ali, aleluia, a bênção que parecia 38 anos, ele esperou, é porque Deus estava caprichando para ele. Eu quero te dizer, meu irmão, não é que Deus está demorando, mas o Senhor está caprichando a bênção para a sua vida. Ele chega na sua frustração. Jesus é especialista em alegrar o triste. Você quer ver? Jesus olha para ele e fala: olha, homem, vai, agora você está curado, e não peques mais, para que não te venha mal pior. Porque a pior frustração não seria ele esperar 38 anos, é ele esperar uma eternidade sem Deus no lago de fogo do inferno. E Jesus o advertiu: vai, não peques mais, para que não te venha mal pior. Amém? Eu quero te dizer que qualquer frustração que você possa estar passando, o Senhor vai chegar. O Senhor está pronto em te ajudar. Por isso que ele diz em São Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, frustrados, e eu vos aliviarei. O Senhor está pronto, de braços abertos, a chegar neste momento da tua angústia, da tua depressão, neste momento que você está aí, achando que não há mais saída, que ninguém te enxerga, que todo mundo recebe e você não recebe. Assim foi a vida deste homem, mas foi exatamente nesta hora que a bênção maior chegou na vida dele. E na sua vida, nesta noite também chegará. É só clamar aquele que tem todo o poder, aquele que é especialista em chegar na hora da tua angústia e da minha angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa frustração. E ele vem para realizar
aleluia, aquilo que ninguém poderia, e o nosso braço também não conseguiria, sem a ajuda dele. Ele chega para nos dar a vitória. Eu quero também falar sobre alguém que ficou frustrada, Marta e Maria, que tinha por irmão Lázaro, a qual era amigo de Jesus, que Jesus tanto amava. Só que dessa vez Jesus não estava presente ali com eles. E Lázaro adoeceu. E Marta e Maria esperando que Jesus chegasse. E Jesus não chegou. E Lázaro morreu. E elas esperando que Jesus chegasse. E já fazia 4 dias. E Lázaro já estava enrolado em faixas. E já estava ali no lugar cheirando mal, 4 dias, já estava podre. O seu intestino delgado e grosso já tinha estourado. São 3 dias para que isso aconteça. Já estava cheirando a podre, já não tinha mais saída. E quando Jesus chega, Marta e Maria totalmente frustrada, porque Jesus chegou tarde demais ao pensamento delas. Poxa, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro, o teu amigo que o Senhor tanto ama, não teria morrido. E o Senhor teria o ajudado. Mas Jesus chega na hora da frustração. Jesus chegou na hora que parecia que não havia mais saída. E Jesus pergunta para elas: se creres, verás a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. E elas disseram: eu sei, Jesus, que Lázaro ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus falou: não, vocês não estão entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus olha para elas e fala: crês tu nisto? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus estava dizendo: eu chego na hora da frustração. Eu sou aquele único que chega na tua frustração. Então Jesus pergunta: onde está o defunto? E elas disseram: está ali. Jesus fala: tirai a pedra, remova a pedra. E quando remover a pedra, Jesus falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu enfaixado. E Jesus falou: desatai-o, tire as faixas e deixai-o ir. Jesus chegou na hora da maior frustração de Marta e Maria para realizar a grande vitória. Muitas das vezes você pensa que aquela causa sua foi frustrado, que o seu sonho foi frustrado, que aquele desejo que você tinha, que colocou diante de Deus em propósito, foi frustrado. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: aquele que é especialista em chegar no momento da tua frustração para provar para você que você não vai morrer frustrado, aleluia, ele está aqui nesta noite, falando contigo nesta palavra. Lázaro já fazia 4 dias que estava morto e ele o ressuscitou. Não há causa perdida para Deus. O Senhor chega na tua frustração. Muitos podem ter te frustrado, mas Jesus nunca te frustrará. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Glória ao Espírito Santo de Deus. Também vemos aqui, aleluia, a frustração de Pedro. Pedro que andava com Jesus, Pedro era muito emotivo, era sanguíneo. Pedro queria fazer as coisas, aleluia, o mais rápido possível, imediatista. Ele queria fazer de imediato. E o Senhor provou para Pedro que ele teria que, aleluia, primeiro, receber uma certa lição, que para os olhos de Pedro, Pedro agora estava numa grande frustração. Jesus dizendo que ia ser ressuscitado, e Pedro falou: nós não vamos deixar o Senhor ser morto. Jesus dizendo que seria entregue aos homens, teria que ser crucificado para nos salvar. E Pedro, lá do natural,
não vigiando, falou: nós não vamos deixar o Senhor ser crucificado. E Jesus falou: saia dele, Satanás. O diabo tinha usado a boca de Pedro, e Pedro sem perceber. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes, Pedro? Pedro falou: não, eu jamais te negarei. E por 3 vezes Pedro negou Jesus. Antes que o galo cante, o galo cantou 2 vezes, está em Marcos, e Pedro negou 3 vezes. Pedro chamou de impura a visão que Deus deu a ele de quadrúpedes, e a voz falou: mata e coma. E Pedro falou: como eu vou comer algo que é impuro ao sacrifício do Senhor? Aí Jesus falou para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava dizendo que estava ouvindo as orações de Cornélio, estava aceitando as suas ofertas, seu jejum, e que queria salvar a Cornélio. E Pedro não estava entendendo. E Jesus falou: não chame de impuro o que Deus purificou. Pedro, sendo judeu, chamado para pregar aos gentios o evangelho, começou a colocar rudimento dos judeus no gentio. Paulo repreende na frente de todos. Então Pedro, agora frustrado, afastado um pouco de Cristo, Jesus morre e ao 3º dia ressuscita, apresenta a todos e diz: ide a Pedro e dizei que eu ressuscitei. Pedro estava lá frustrado, voltou a pescar, e Jesus chega a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo. Tu me amas a 3ª vez? Ele tinha negado 3 vezes. Tu sabes de tudo. E Jesus chega na frustração de Pedro. Pedro achando que estava tudo acabado. E dá um voto de confiança para Pedro e fala: então apacenta o meu rebanho, porque eu confio em ti. O Senhor ainda confia em você, meu irmão. Você deixou o diabo te usar. Você negou Jesus. Você falhou, você que me ouve nesta noite. Mas o Senhor ainda chega para tirar toda a sua frustração. Jesus vai te dar um voto de confiança. Ele ressuscitou ao 3º dia e foi a Pedro e disse: apacentai o meu rebanho. Eu te dou um voto de confiança. Por isso que lá em Pedro 1,3, Pedro diz: há uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. Porque quando Cristo ressuscitou, Jesus deu a esperança novamente para Pedro, tirou a sua frustração. Jesus é aquele que tira a sua frustração nesta noite. Aleluia! E esses exemplos é o suficiente para provar para você que as Escrituras estão dizendo para você: você não morrerá frustrado. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te dar vitória. E eu quero orar em poucos segundos com você. Senhor, através desta palavra, o Senhor não deixará este irmão e esta irmã morrer frustrado. O Senhor vai o abençoar, porque fiel aquele que prometeu e o fará. Diria o Senhor e não faria? Então Deus, assim como o Senhor foi fiel na vida, Senhor amado, de Pedro, na vida de Lázaro, na vida do paralítico do tanque de Betesda e na vida de Pedro, Senhor, na pesca maravilhosa. O Senhor também é fiel na vida deste irmão, dessa irmã, que hoje se vê frustrado aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus não morrerá frustrado, porque a promessa do Senhor o alcançará. Assim, Senhor, nesta noite, alcance esta vida, não importa onde ele esteja, não importa, ó Pai querido, aleluia, o que ele tenha feito, mas que o Senhor tenha misericórdia, e pela sua promessa o Senhor o alcançará, e não deixará esta vida, este irmão, esta irmã, morrer frustrado, porque quem tem promessa não morre frustrado. Senhor, eu abençoo como ministro da tua palavra a cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. Olha, se inscreva no canal, você que ouviu esta palavra, amém? Para fortificar o canal, amém? E que o Senhor possa abençoar poderosamente a cada irmão, a cada irmã. E saiba de uma coisa, que o Senhor fala contigo nesta noite através da sua palavra: você não morrerá frustrado, porque a promessa vai te alcançar. Amém? A paz do Senhor a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.